Gente, dando sequência aí na correção das atividades, nós vamos agora para os exercícios contextualizados. Então, olha só, número 6, exercício número 6. Passados mais de 5 séculos, portanto mais de 500 anos, da elaboração da Magna Carta inglesa, surgiu outra carta constitucional na Europa, lá no continente europeu. Em 14 de setembro de 1791, a Assembleia Nacional Constituinte francesa promulgou a Constituição que elabora nesse ano. Então, olha só, pode-se afirmar com relação à Constituição de 1971 que, vamos para as opções. Letra A, estabeleceu, de acordo com as ideias de Rousseau, a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Letra B, atendendo aos anseios gerais da população francesa, estabeleceu a reforma republicana de governo. Letra C, acatando o desejo da maioria do povo, extinguiu, ou seja, deixou de existir, as antigas ordens sociais e os privilégios, uma promulgação da igualdade civil. Letra D, de acordo com os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, estabeleceu a abolição, ou seja, o fim da escravidão nas colônias. Resposta correta, letra E ainda. Em consonância com os preceitos democráticos, estabelecia o sufrágio universal para os cidadãos franceses, ou seja, todos ali, todos cidadãos franceses iriam ter direito agora ao voto, poderiam escolher os seus representantes. Correta é a letra C. Não, a letra C fala aqui, olha só, acatando o desejo da maioria do povo, extinguiu as antigas ordens sociais e os privilégios, com a promulgação da igualdade civil. Lembrar, gente, que a França, socialmente falando, era dividida em 3 estados. O primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, restante da população. Nobreza e clero juntos representavam 2% da população, o terceiro estado representando 98% da população. Então, olha só, a Assembleia Constituinte da França, ela fez isso, acatou o desejo da maioria do povo, que vai extinguir as antigas ordens sociais, essas ordens vão deixar de existir, e, consequentemente, os privilégios. Que privilégios? Privilégios que o clero e a nobreza possuíam. Por exemplo, não pagavam impostos, a isenção de impostos, Portanto, passou a ter a promulgação da igualdade civil. Tem um comentário aqui a respeito da questão. A Constituição de 1791 definiu a garantia dos direitos civis previstos na Declaração dos Direitos, como a igualdade jurídica, a liberdade, a liberdade de expressão e a defesa da propriedade, ok? Passemos agora para a questão número 7. A respeito da Revolução Francesa e suas consequências políticas e sociais, assinale a alternativa correta. Letra A. Após a queda da monarquia francesa, o sistema político implantado no país foi a República, que exigiu a organização de uma nova Constituição. Letra B. No período da Revolução Francesa, os jacobinos representavam a alta burguesia e defendiam a propriedade privada, ao passo que os girondinos defendiam os trabalhadores e os pobres. Letra C. Na reformulação da Constituição Republicana, questões sociais e econômicas foram completas. Sendo assim, a população adquiriu melhores condições de vida. Letra D. Na elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, todos eram considerados cidadãos, incluindo mulheres e escravos. Letra E. O terceiro estado era composto por membros do clero, incluindo bispos do alto clero e padres e monges do baixo clero. Gente, correta é a letra A. Vamos lá na letra A, Voltar na letra A. Após a queda da monarquia francesa, o sistema político implantado no país foi a República. Então, nós vimos que a monarquia ela acabou, Luís XVI sai do poder, inclusive perde a cabeça. Foi implantado no país a República, que exigiu a organização de uma nova Constituição. Olha só,
nós temos aqui, ó, eu fiz um comentário a respeito dessa questão, por que a letra A, as demais estão todas erradas, tá? Porque, olha só, os jacobinos representavam a média e a baixa burguesia, os girondinos representavam a alta burguesia dentro do processo da Revolução, os documentos foram redigidos pela burguesia e completavam ideias liberais burguesas e não melhoram as condições de vida das pessoas comuns. Em agosto de 1789, foi elaborada a Declaração Universal do Homem e do Cidadão, mas este documento ele não beneficiou mulheres e escravos. O terceiro estado ele era composto pelo povo em geral, pela burguesia, por homens pobres da cidade e do campo. O primeiro estado era representado, conforme eu já disse incansavelmente aqui, pelo clero, e segundo estado e também pela nobreza. Portanto, somente a letra A está correta, as demais estão todas erradas, perfeito? Passemos agora para a questão número 8. Felizmente, a Revolução Francesa ainda está viva, pois a liberdade, a igualdade, a fraternidade, os valores da razão e do iluminismo, os valores que construíram a civilização moderna, são mais necessários do que nunca, na medida em que o irracionalismo, a religião fundamentalista, o obscurantismo e a barbárie estão, mais uma vez, avançando sobre nós. É, portanto, uma boa coisa que, no ano de seu bicentenário, 1789, ou seja, 100 anos após a Revolução Francesa, tenhamos a ocasião de pensar novamente sobre os acontecimentos históricos que há 2 séculos transformam o mundo para melhor. Na visão do autor do texto, um dos mais conceituados historiadores do nosso tempo, Erich Hobsbawm, a Revolução Francesa ainda está viva. Ele afirma, né, gente, isso no texto, nós vimos. Acerca da afirmação de Hobsbawm, e um dos acontecimentos que permeiam o cotidiano atual, é correto afirmar o seguinte. Letra A. É possível estabelecer relações de semelhança entre os atores sociais que protagonizaram a Revolução Burguesa em questão e os embates que ainda permanecem presentes em nossa sociedade. Letra B. A presença de sinais de conflitos, tais como o irracionalismo e o obscurantismo, citados pelo historiador, comprova total ineficácia do processo revolucionário empreendido em 1789. Letra C. Se percebe nos dias atuais que os entraves feudais, os quais foram os grandes causadores da Revolução Francesa, permanecem como uma constante na realidade de toda a Europa Ocidental. Letra D. Como ainda existem na atualidade as mesmas classes sociais do período moderno, palco da Revolução Francesa, a história ela permanece a mesma, sem alterações que possam ser consideradas válidas. Gente, correto, letra A. Então, olha só, a letra A, voltando para recapitular o que está dizendo a letra A, ó. Letra A diz o seguinte: é possível estabelecer relações de semelhança entre os atores sociais que protagonizaram a Revolução Burguesa em questão e os embates que ainda permanecem presentes em nossa sociedade. Aí, olha só, eu disse para vocês que a letra A, a Revolução Francesa, ocorrida em 1789 a 1799, né, liderada, bicentenário, portanto, liderada pela burguesia, foi inspirada no ideário iluminista, sobretudo nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema da Revolução, conforme nós já vimos. Em 1799, Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado chamado Golpe de 18 de Brumário. Nós vamos ver ainda a respeito de Napoleão, né? Colocando fim à Revolução Francesa, ou seja, a Revolução Francesa termina quando Napoleão assume o poder. No entanto, os trabalhadores da França e de todo o mundo não usufruíam de liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, o lema da Revolução não foi extensiva para todos, tá? Essa bandeira da Revolução Francesa é muito atual, considerando que ainda temos muito para conquistar. As demais letras, né, as demais opções estão incorretas. Não temos hoje as mesmas classes sociais da Idade Moderna. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos classe A, classe B, classe C, classe D. Não são mais primeiro, segundo, terceiro estado e outro. Todos pagam impostos.
Atualmente não há na Europa entraves feudais. O feudalismo acabou. E foram suprimidos na era das revoluções burguesas. Ok? No vídeo sequencial, gente, nós vamos corrigir as questões de número 9 e número 10. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, conforme eu sempre digo, estou à disposição para sanar essas dúvidas aí com vocês, ok? Lembrando que é sempre importante que vocês acompanhem aí a correção. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.